porque quando toca isso, o espírito da sensualidade pega as mulheres, pega os homens, e eles ficam descontrolados. E existem territórios que eles são propícios a isso. Sim. Então, eles estão só esperando, entendeu? Alguma manifestação. Porque, vamos lá, pastor, quando Lúcifer foi expulso da terra, do céu, ele foi lançado. É isso que a gente acredita, que ele foi lançado do céu para a terra. Então, ele não perdeu os seus poderes. Ele perdeu a sua estrutura angelical, a beleza de anjo, mas ainda assim podendo se transformar em ser de luz. Então, as ações, eu sempre quando converso sobre libertação, e tenho a oportunidade de conversar com alguém, é isso que eu acredito. A Bíblia vai dizer assim, lá em Ezequiel capítulo 28, vai dizer, era o querubim da guarda, né? Esse texto que muita gente de libertação usa. Estava sob as pedras afogueadas. Mas a minha pergunta é para o senhor, que é experiente. Querubim da guarda do quê, se não existia exército inimigo? Pegou? Sim. Guardar o quê, se só existia um exército? Aí vamos para o campo do militarismo. O oficial da guarda era o homem que rodava todas as ações. Quando eu ficava de serviço no quartel, tinha um oficial do dia. Esse oficial do dia, ele ia na enfermaria, ia na infantaria, ele rodava tudo e fazia com que todos os setores, os departamentos, tivessem em atividade. E aí ele ia pegando ok de todo lugar. Vou lá no rancho, tá ok. Vou lá na enfermaria, tá ok. Vou na portaria. Ele ia rodando tudo. E ele dando ok. Então, é o que eu acredito. É que Lúcifer era esse oficial do dia. Por isso que ele fala assim, na multidão do seu comércio é o quê? Comércio sempre foi fala. Comunicação. Comércio vem da fala, de falar. Comerciante é fala. Então, vamos lá. Ele rodava tudo. Rodava todos os lugares. É por isso que ele traz um pouquinho de cada um. É por isso que tem um demônio que age na água, tem um demônio que age na terra, tem um demônio que age na floresta por conta do comércio. Ele, na multidão dos seus comércios, encheu seu coração. Então, ele foi dizendo assim, ó, tem um reino bom, mas tem um reino melhor, tá comigo? Tô. Aí foi aqui na água, aí foi aqui na terra. É por isso que ele recebe lá na encruzilhada. Por quê? Porque alguém que era dessa área tem lá para receber. É por isso que ele recebe na mata, na cachoeira, no cemitério. Por quê? Porque existem territórios onde ele tem autonomia. Porque desceu um terço de cada lugar. É por isso que ele cura. Porque tinha algum anjo que se tornou caído, que trabalhava na medicina, na cura. Ainda que não tivesse exército inimigo, mas tinha a enfermaria. Então ele desce. É por isso que, eu estava lá no espiritismo, curou, claro, tem um anjo lá que é responsável por isso. Entendeu? Sim. Então, eles trabalham em território. E muito organizado. Um demônio de uma área não trabalha na outra sem a autorização. Entendeu? E aí a gente vai falar de campos vibracionais, campos aonde a vibração acontece, aonde pode ter essa autorização para poder acontecer. Entendeu? E dentro desses campos vibracionais tem nomes, lugares, autorizações. Eu me lembro, por exemplo, de às vezes, quando eu ia fazer algum trabalho na rua, eu tinha que fazer um outro trabalho para um demônio chamado Exu, porque o Exu é da rua. E ainda que eu fosse fazer para algum, que eles consideram que é o guerreiro, que aí depois a gente vai cair para o secretismo religioso, que também é um São Jorge, e aí tem uma ligação muito grande, né? Ainda que eu tivesse que fazer para algum, que é o São Jorge, que eu tinha que passar a estátua lá dentro da Igreja Católica, que eu fazia isso, ia no culto da Igreja Católica com São Jorge, ou então com a imagem de Exu, dentro de um saco, sentava, assistia a cerimônia, a missa, e aí depois vinha para fazer o negócio na rua. Entendeu? Então eu vinha pegando as autorizações de cada campo, mas eu tinha que deixar alguma coisa para Exu, porque o Exu é da estrada. Entendeu? Então tem tudo isso. Aí quando o pastor fala assim, vamos no monte, orar, vamos fazer o negócio aí, fala, para quê, pastor? Deus conhece tudo. Entendeu?
Olha o que Deus fala. Apocalipse capítulo 7 vai dizer: e eu contenho para que os anjos não soprem os ventos fora de tempo. Tem um anjo responsável pelo vento. Sim. Entendeu? Muita coisa não acontece porque o anjo do Senhor protege. Anjos enviados por Deus protegem para que não aconteça. Mas na nossa crença, só tem demônio. A gente não acredita que anjo funciona, porque isso é loucura. Ah, não precisa não, irmão. Hebreus capítulo 1 ou 3, se não me engano, vai dizer: quem são os anjos? Seres ministradores a serviço daqueles que herdarão a vida eterna. Eu, você, todos nós. Sim. Aí vai falar Salmos: e o Senhor dará ordem aos teus anjos ao vosso favor. O campo espiritual, quem é que batalha? É você? É o Espírito Santo que pega a espada? É Deus que desce? É Jesus? Não, irmão. Quem está batendo aí é o anjo. Mas a gente é tão medíocre na nossa mente que a gente já acredita que o campo espiritual não acontece. Ou então, a gente fala assim: não mexe com isso não. A gente não quer mexer, porque senão vai ter que tocar na nossa ferida. Porque se eu mexer lá fora para libertar, eu vou ter que libertar aqui dentro. É por isso que muito pastor não faz. É por isso que muito pastor não quer que mexa. Porque se mexer lá fora, tem que mexer dentro. Forte, hein? Aí vai denunciar, entendeu? Porque não tem como trabalhar com luz onde tem treva. Então, para eu trabalhar com luz, eu vou ter que mexer dentro. Se tem treva dentro, porque o demônio vai manifestar aqui. Um exemplo, numa libertação. Ele vai falar: tá me expulsando por quê? Tinha uma libertação que eu fiz, pastor. Pode entrar nisso? Pode. Tinha uma libertação que eu fiz que eu estava num retiro e aí tinha essa parte, né? Vai sempre gente nova. E aí o demônio entrou na vida do camarada lá e ninguém conseguia expulsar o demônio. E não é porque eu sou o super-homem, não, que nem sou. Só que eu tô vendo aquele bolinho de gente que era habilitada para a função e não conseguindo. E a gente sempre entrou no movimento de jejum, de oração, de propósito, para lidar com esse campo espiritual que a gente não tem poder sobre isso. E eu vi aquele burburinho e daqui a pouco falou: pastor, vai lá, porque todo mundo que vai lá, o demônio fala que não vai sair nem no nome de Jesus. Eu falei: calma aí, não vai sair no nome de Jesus? Aí eu fui lá. Aí eu cheguei, aí ele: você não, traíra. Ó. Me chamou de traíra. Eu falei: traíra você abandonou o nosso lado. Como é que a gente conhece? Eu não conhecia ele, mas ele me conhecia. Você abandonou o nosso lado. Eu falei: eu estou no lado certo agora, né? Aí ele fez, eu vou lá. Aí eu falei: o que você está fazendo aqui? Por que você falou que não vai sair no nome de Jesus? Eu falei: eu não vou sair no nome de Jesus porque ele não tem autoridade para falar no nome dele. Meu Deus. Aí eu falei: ele não tem autoridade, mas é servo de Deus. Ele falou: para que se ele... Por que ele quer me expulsar se ele paga para se relacionar com a mulher dele? Meu Deus. Aí eu peguei, entendeu? Porque a gente quer manifestar a luz com treva. Sim. Então, o inimigo não vai obedecer quem não tem autoridade. É verdade. Então, e aí tem a percepção. Aí, nesse dia aconteceu isso. Falei: eu não quero saber da vida dele, não. Isso é ele, Deus. Eu quero saber da vida do rapaz que você está tomando ele aí. Aí a gente faz aquele negócio, entrega as obras todas que a gente já conhece, que muita gente não gosta. Vai ficar fazendo entrevista com o demônio? Jesus fez. Quem é você? Somos muito. Jesus pode, eu não posso, né? Sou discípulo dele, não posso fazer a mesma coisa que ele fez. Eu só não posso extrapolar. Sim. Mas fazer eu posso. Exato. E dar por cima com propósito. Porque Jesus fez com propósito, então eu também posso com propósito. E aí essa é a nossa guerra, que eu acho que é a guerra do Senhor também. Sim. Vai ficar entrevistando demônio? Irmão. Se você parar de pecar, eu não preciso nem entrevistar. Pronto, né? Para de pecar que a gente para de fazer libertação. A gente só faz libertação porque tem alguém que está vacilando. E nesse dia aconteceu isso. E aí a gente teve várias experiências, porque, como a gente falou quando eu falei aqui, a gente estava falando sobre autorizações. E a gente precisa saber que, assim como o campo espiritual, na parte negativa do mal, é organizado, o céu também. Então, existem hierarquias, que a gente precisa entender essa hierarquia. E, às vezes, você está num lugar onde você está expulsando demônio, o demônio não sai. Sim. E, às vezes, o cara está com a legião. Exato. Só quando você não tem a percepção que aquilo é uma legião, você não fecha. E aí ele faz assim, fica num loop, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Você se cansa, passa a madrugada toda, vira de manhã e não. Você precisa saber quem é que está ali,
Quem é que está por trás disso? Quem é o comandante dessa tropa? Cabeça. Porque quando Jesus encontra com aquele e fala, nós somos muito, tanto que ele já vem para Jesus e fala assim, por que vieste me incomodar fora do tempo? Então só uma autoridade falava com outra autoridade. Então ele não precisou perguntar quem é o capitão, quem é o comandante. O comandante veio falar com o comandante. Exato. Por isso que ele pede, então nos deixe entrar nos porcos. Porque um soldado não ia pedir por outros. Só se ele fosse alguém que fosse de autoridade, mesmo do campo do mal. Então ele fala para Jesus, deixe-nos entrar no porco. Aí Jesus permite, até porque o porco era algo imundo para o judeu naquele contexto. Então, existem coisas que é de comandante para comandante. E aí você está ali, é um pastor, uma autoridade, você tem essa autorização para falar. E aí, quem é que está aí, quem é responsável por isso tudo? Eu não quero falar com nenhum de vocês, eu quero falar quem é o responsável. Quem é o responsável por isso? Aí ele vai chegar, você vai falar, então tá, eu fecho as portas espirituais, eu vou tratar só contigo. Não entra, não sai mais ninguém. Pronto. Aí não fica dando lupa, a pessoa não se cansa, você leva para um reservado, precisa fazer libertação frente a todo mundo, entendeu? Sim. Então, quando o médico não trata, ele não fecha a porta. Porque a gente não pode fechar a porta num ambiente fechado e não expor as pessoas, entendeu? O problema é que tem o show gospel, né? O cara quer libertar, aí balança, acolhe, faz aquele show todo, aí Jesus fala. E por causa desses shows que trabalham sério, né, são atacados. Exatamente, né? São atacados. Tem um ataque por conta disso, dos que trabalham sério são atacados por conta desse showzinho que muito faz, e dos outros que não quer, que tá errado mesmo. Porque o demônio chega e não mente, não. Sim. Se ele estiver por baixo da autoridade no nome de Jesus, entrega tudo. Entrega até o outro. Sim. Entendeu? E esse é o medo da maioria, né? Sim, porque o pastor está errado. E aí, desculpe os pastores que a gente não veio aqui para falar de pastor. Mas tem pastor que está de pilantragem. Entendeu? Tem pastor que está agindo errado. E aí, quando chega numa libertação dessa, o demônio fala, eu estou aqui, eu moro aqui. Eu já fui em igreja que o demônio falou, eu estou no altar porque vocês me autorizaram. Meu Deus. E aí, porque me autorizou. Por quê? Porque um líder que ele é conivente com qualquer atitude errada, ele está autorizando. Aí o demônio fica lá. Sim. Entendeu? Deus chega, o ambiente chega, o demônio vai para uma volta. Tem muitas pessoas que acreditam assim. A gente trabalha com libertação, às vezes prega por aí, muitos demônios manifestam, né? E as pessoas nos criticam, falam assim, na minha igreja não manifesta demônio, aqui é só a presença de Deus. Mas é aí que tem que manifestar, por causa da presença de Deus. Sim. Então, os demônios não se manifestam porque não são confrontados, né? Eles entram e se sentem à vontade. Sim. É uma estratégia do inimigo. Ele não precisa te matar. Ele só precisa te esfriar. Ele só precisa te deixar fora do propósito. Pronto. Porque um soldado ferido é pior do que um soldado morto. Porque o soldado morto a gente enterra. Um ferido tem que 2 carregar ele. Então tem gente que está machucada, está ferida e tem mais 2 gente carregando ele. Meu Deus. Então, uma das estratégias... Porque antigamente tinha muito, hoje ainda tem, mas antigamente tinha muito vou botar a mão e o demônio vai sair. Entendeu? O problema é que, assim como a igreja evoluiu, não que a igreja estava fora de contexto, que ela é desatualizada, não. Evoluiu nas ações. Sim. O campo espiritual também evoluiu nas ações. Estou falando isso para falar, a igreja está desatualizada. Não, não é isso, por favor, não entenda ruim. As ações evoluíram. Então, hoje, eu fazia muito, pastor, muita libertação de botar a mão na cabeça. Até o dia que Deus falou assim para mim, Gustavo, vamos subir o nível. Eu falei, Senhor, mas qual nível é esse nível que a gente vai subir? Aí ele falou, em vez de você tratar a doença, trata a causa. Então, se você está num lugar onde não está manifestando tanto, é porque talvez a causa está sendo retida. Porque se o cara não quer morrer de gastrite, de cirrose, eu corto o álcool aqui. Isso. Então, se eu cortei o álcool aqui, ele não vai morrer disso. Agora, eu preciso ter a consciência, a percepção que eu estou tratando isso. O problema é que, e aí a gente fala do não manifestar. O problema é que tem muito pastor, tem muita liderança que não está tratando, mas está deixando ele tomar o álcool em dose homeopática. Aí o cara não morre hoje, mas morre daqui a 70 anos. Sim. Entendeu?
Aí fala, morreu de causa natural. Não, irmão. Entendeu? Morreu, o demônio estava com ele o tempo todo. Só que ele decidiu ficar offline ali. Entendeu? Sim. Arrumou uma morada e ficou. Porque a gente não quer combater. Porque hoje, e a gente fala da hipergraça, eu falei isso numa outra oportunidade, eu falei isso, a gente está confundindo a graça com a muleta. Uma muleta. A graça não é a muleta, a graça é um corrimão. Sim. Entendeu? Eu balancei, estou perdendo o nível, me apoio na graça, me ergo de novo e vou. Por isso que o corrimão está no alto, né? Para tirar a gente de baixo e botar para o alto. Agora a muleta não. A muleta tu anda a vida toda com ela. E a gente está transformando a graça numa muleta. Sim. Vou em cima dela e fico direto. E a graça nunca foi para ficar em cima. A graça foi para nos voltar de novo para onde a gente caiu. Exato. O caminho que a gente perdeu, entendeu? Então a gente está nesse caminho onde que, tudo bem, mas Jesus me perdoe, eu continuo pecando. Mas Jesus tem misericórdia de mim, eu continuo fazendo. Deixa, é novo convertido, vai mudar. Entendeu? Só que a gente não cai para esse campo, porque muitos de nós que somos liderança, a gente já está dizendo que não tem mais problema.